Olá, este vídeo é uma apresentação do trabalho de conclusão do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília e foi realizado pelo Igor Fernando Miranda Anacleto. O tema é Accountability da Gestão Pública Municipal, um estudo a partir dos portais eletrônicos dos menores municípios do Centro-Oeste. Inicialmente, para entendermos o contexto do trabalho, precisamos situar o momento histórico que gerou a necessidade da accountability. Na década de 80, conhecida como a década perdida, foi marcada por uma estagnação econômica causada por uma crise fiscal e elevada dívida externa. O cenário instável exigiu a reestruturação do Estado brasileiro e inserção em um processo de redemocratização, cujo principal instrumento foi a Constituição Federal de 88. Já na esfera internacional, a gestão pública eficaz tornou-se uma exigência e proporcionou a discussão sobre a governança na esfera pública, a qual se baseia em três princípios básicos: transparência, integridade e accountability. Accountability é uma palavra oriunda da língua inglesa e relacionada à responsabilidade, à prestação de contas e à transparência. Após essa necessidade que surgiu da governança pública, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois de 9 anos, veio a Lei Complementar número 131, de 2009, acrescentando dispositivos que determinou prazos para o cumprimento da disponibilização, em tempo real, de informações sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Considerando que todos os municípios brasileiros já deveriam estar adequados às normas de transparência desde abril de 2013, independente do número de habitantes, surge a problemática do estudo. Como os menores municípios em população do Centro-Oeste estão utilizando os portais eletrônicos para atender às determinações da Lei Complementar número 131, de 2009. Com a finalidade de esclarecer se os municípios estão cumprindo a legislação, o trabalho tem por objetivo identificar se os menores municípios da população do Centro-Oeste prestam contas utilizando os portais eletrônicos em atendimento aos requisitos legais da accountability no âmbito da gestão pública. Para fortalecer o objetivo geral, alguns objetivos específicos vão ser realizados: localizar a disponibilidade do link do portal da transparência, identificar o cumprimento da lei da transparência e elaborar um ranking classificativo das informações por estado. O acesso da população às tecnologias, desde o último século, por consequência do seu alcance, este meio eletrônico pode ser concebido como uma ferramenta de transparência para a gestão pública, pois o mesmo facilita a interação entre governo e cidadão, permitindo maior transparência administrativa quanto à accountability dos governos, auxiliando então que o cidadão torne-se cada vez mais crítico e assim contribuir para uma gestão pública de excelência através das fiscalizações de seus governos. E o porquê do trabalho está focado no Centro-Oeste? A produção agropecuária no Brasil é uma das principais responsáveis pelos valores da balança comercial do país. A atividade do setor agropecuário é uma das mais importantes da economia brasileira. A região Centro-Oeste tem uma participação significativa no cenário nacional quanto à produção agropecuária. Por isso, o trabalho em questão está focado nesta região, uma vez que a cada ano a receita desta região aumenta. E será que os municípios estão sendo transparentes no repasse de suas arrecadações? Diante do exposto, o presente estudo possibilitará verificar se as informações que constam nos portais eletrônicos dos menores municípios em população do Centro-Oeste estão de acordo com os requisitos da Lei da Transparência e da Responsabilidade Fiscal, o que torna o estudo relevante, uma vez que, independente da dimensão territorial, todos possuem o direito de controle social e o acesso às informações da Lei da Responsabilidade Fiscal. No fim do trabalho, ficará claro quais municípios estão atendendo orientações legais, possibilitando o exercício eficaz do controle social e a aplicabilidade da accountability no cenário brasileiro.
A governança pública está associada à dimensão sociopolítica do Estado e às políticas de desenvolvimento sociais, que se fundamentam em elementos estruturais de gestão, responsabilidade, transparência e legalidade do setor público. A participação popular na administração pública rompe a tradição do segredo administrativo, colaborando com o fim das negociatas, das pressões dos grupos de interesse, dos favores e vantagens dos vícios da vida pública, como por exemplo o nepotismo e o clientelismo. A primeira ação a impulsionar esse processo foi a Lei Complementar número 101, promulgada em 2000, que ficou conhecida como a Lei da Responsabilidade Fiscal. Essa lei, além de pressupostos para uma gestão responsável das finanças públicas, também inclui normas para a transparência, controle e fiscalização. E em 2009, a Lei Complementar número 131 alterou os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo que todos os entes possuem a obrigação de liberar ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, as informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso ao público. Essas informações precisam estar disponíveis na rede mundial de computadores, não necessariamente em um portal de transparência. Contudo, considerando as boas práticas, é adequado concentrá-las no site dos municípios. A accountability, a palavra, é oriunda da língua inglesa e relacionada à responsabilidade, à prestação de contas e à transparência. A obrigação de prestar contas e assumir responsabilidades perante aos cidadãos é imposta àqueles que detêm o poder de Estado, objetivando criar maiores condições de confiança entre os governantes e governados. E o objetivo mais significativo da implantação da accountability é conduzir os órgãos e entes da administração pública a uma gestão fiscal responsável, que consiste na relação equilibrada entre receitas e despesas públicas, ou seja, a manutenção equilibrada das contas públicas, conceito este que está implícito na Lei de Responsabilidade Fiscal. E um dos mais importantes mecanismos do controle, estabelecido pela Lei da Responsabilidade Fiscal, é de que os entes federados devem atender aos limites fixados como orçamento e apresentar suas contas detalhadas ao Tribunal de Contas, que por sua vez pode recomendar ou não a aprovação para o Legislativo. Em caso de reprovação, uma investigação é instaurada, tendo como possível resultado a aplicação de sanções como multas e até mesmo inexigibilidade política para o gestor que atua em desacordo com a lei. No campo da contabilidade, o termo evidenciação implica comunicar algum fato ou evento sobre determinada organização para um leitor, tornando-o capaz de entender a mensagem transmitida pela informação. A contabilidade, aplicada ao setor público, tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público. Em apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de conta, a transparência da gestão fiscal e a instrumentalização do controle social. As ações governamentais, transformadas em números, formam um conjunto de peças contábeis que estruturam a prestação de contas dos agentes públicos, e dessa forma pode dizer-se que a ciência contábil é protagonista como mediadora e esteio das diversas formas de que se reveste o controle a que se encontra submetida a administração pública. Portanto, a contabilidade aplicada ao setor público, aliada às ferramentas de evidenciação, contribui para a aplicação da accountability na gestão pública, bem como para a seleção de melhores informações a serem divulgadas à sociedade. Estudos empíricos a respeito da accountability, tanto no setor público como no privado, no âmbito nacional e internacional, conquistou maior destaque nos últimos 30 anos. No Brasil, as pesquisas relacionadas ao assunto ampliaram-se após a promulgação da Lei da Responsabilidade Fiscal,
tendo por finalidade analisar as mudanças e o desenvolvimento dos órgãos da administração pública após o período de adesão às regras estabelecidas por lei. E os principais pontos destacados nesses estudos é a internet como potencializador no alcance da transparência do setor público, condições socioeconômicas e o nível de transparência, as informações geradas pela contabilidade pública não estão plenamente adequadas às exigências legais, a associação negativa entre a transparência e a corrupção, e comparando os períodos anteriores, houve uma evolução. A delimitação e a caracterização da amostra foi analisado um total de 30 municípios de todos os estados do Centro-Oeste, ou seja, 10 de cada estado. Os dados serão coletados nas páginas eletrônicas oficiais de cada ente público. O instrumento na coleta dos dados foi o checklist. Nesse checklist é onde é analisado as informações exigidas pela Lei da Responsabilidade Fiscal, das informações sobre o planejamento municipal e as informações contábeis, financeiras e fiscais. E para aqueles municípios que possuem a informação, foi classificado como 1, e para aqueles que não têm a informação, foi o 0. Então, terá um resultado por meio total de scores. Inicialmente, na amostra, nós identificamos que alguns municípios não possuem nenhuma informação, que foi no caso o município de Água Limpa, Davinópolis e Ribeirãozinho. Esses municípios não disponibilizaram nenhuma informação em seus portais eletrônicos exigidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal, o que representa o total de 10% da amostra. As informações sobre o planejamento municipal nós obtivemos das informações sobre a realização das audiências públicas um total de 7% e a indisponibilidade de 93% dos municípios. Já o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, tivemos uma disponibilização de 40% e uma indisponibilidade de 60% dos municípios analisados. Já na informação sobre as alterações no orçamento, nenhum dos municípios analisados informou essa informação nos seus portais de transparência. Já as informações contábeis, financeiras e fiscais, já teve observação de que o montante de tributos arrecadados, o balanço financeiro, o balanço patrimonial e o relatório de gestão fiscal teve a disponibilização de 23,33% e a indisponibilidade de 76,67%. Já as informações sobre a execução da despesa e execução da receita teve uma disponibilização de 70% e a indisponibilidade de 30%. Já as informações sobre processos licitatórios, que foi o campeão, teve um total de 77% de disponibilização nos portais eletrônicos e já 23% de indisponibilidade. Já o relatório de prestação de contas anual teve uma disponibilização de 10% e indisponibilidade de 90%. E também, no caso, o balanço orçamentário, as demonstrações e avaliações patrimoniais e o relatório resumido da execução orçamentária teve a disponibilização de 26,60% e a indisponibilidade de 73,40%. Então, colocando essas informações, esses scores em ranking, nós identificamos que o Mato Grosso do Sul é o que possui mais informações do total desses municípios menores analisados, é o total de 48%. E em Goiás já tem 29%, já está em segunda posição,
E por último, Mato Grosso, que está em 23%, em terceira posição. Então, dessas todas as informações analisadas que observamos de todos os checklists de cada município, concluímos que as prefeituras dos menores municípios do Centro-Oeste estão utilizando os portais eletrônicos de forma ineficiente para atender os requisitos legais da Accountability da gestão pública municipal em entendimento à Lei Complementar número 131 de 2009, visto que encontrou falhas na oferta de muitas das informações obrigatórias em seus portais eletrônicos. As informações são insatisfatórias, então ainda não tem uma eficiência dessas informações para serem analisadas, para a sociedade poder analisar e fazer o seu papel social. Então, finalizamos dessa forma. Ainda há que se muito melhorar referente à accountability da gestão pública, principalmente desses menores municípios que normalmente não têm muito foco, não tem muita visão como os grandes municípios, mas independente do seu número de habitantes, como foi dito anteriormente, elas têm obrigatoriedade de informar, porque não proíbe os seus habitantes de ter essas informações por ser um município pequeno. Pelo contrário, eles têm direito igual àqueles que vivem em grandes cidades. Então, termino aqui. Muito obrigado e agradeço novamente.